outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. No outro olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, nós vamos tratar da vida por trás do sorriso. Quais ações existem para a manutenção da saúde bucal dos gaúchos? Qual a importância de um bom sorriso? Qual a importância do profissional da odontologia? Meus amigos, vamos desbravar então esse universo do dente, da odontologia, do dentista no nosso estado, seus desafios, mas também as suas perspectivas, seu futuro. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, o Dr. Nelson Eguia. Ele que é natural de Santana do Livramento, é cirurgião dentista graduado pela URGS, atualmente exerce a função de presidente do CRO do Estado, estando em seu segundo mandato. E sob a sua liderança, vem chamando a atenção o posicionamento do Conselho em questões fundamentais, tanto para a odontologia quanto para a saúde dos gaúchos, e nós vamos tratar disso também. Em primeiro lugar, bom dia, doutor, e que prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã de sábado. Bom dia, Kleber, bom dia a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa de bastante relevância e me permite apenas corrigir um detalhe. Estamos iniciando a terceira gestão. Terceira gestão, terceiro mandato, terceira eleição e me orgulha muito, né, poder ter essa chancela da classe odontológica para dar continuidade a um trabalho que nós iniciamos lá em 2014, quando ali eu ainda não era, né, presidente do conselho, estava atuando na comissão de ética e também como tesoureiro, né, e dali, 2016, 2018 e agora em outubro de 2021, eleito presidente, né, para o terceiro mandato. É uma honra, né, um prazer, porque a gente tem aí a consciência de que efetivamente a classe precisa de uma atuação muito firme do Conselho nas várias questões que norteiam a nossa autarquia. Nos fala um pouco da classe, doutor Nelson, de quantos profissionais nós estamos falando, como é que é a realidade dos cirurgiões dentistas aí no Rio Grande do Sul? Lebre, hoje nós temos aí atuando 22 mil profissionais aproximadamente, tá? Nós temos também protéticos, técnicos e auxiliares de saúde bucal, que são os profissionais que circundam a odontologia, que prestam serviços para o profissional, para o cirurgião dentista, né? Então, o quadro chega a um total de 40 mil pessoas hoje vinculadas ao Conselho e atuando na odontologia do Rio Grande do Sul. Pois é, doutor Nelson, eu queria começar justamente disso. O senhor sabe que eu fui chefe da Casa Civil e ali fiz uma pós-graduação no relacionamento com sindicatos, com conselhos, e percebo do senhor um estilo até pessoal e uma política diferenciada no CRO. Nos explique um pouco aí o que o senhor considera que tenha levado a essa condição de presidir pela terceira vez um conselho tão relevante no Estado. Kleber, então, em primeiro lugar, uma curva de aprendizado. A gente, quando ingressa, a gente leva uns dias até se ambientar, se familiarizar, entender um contexto, e a partir disso a gente identifica necessidades, e a gente passa a atuar efetivamente nas necessidades. O Conselho, ele atua hoje não só como conselho, aquela entidade, uma autarquia federal, simplesmente burocrática e cartorial, né, carimbando documentos, emitindo documentos. Não. O nosso conselho, ele tem uma atuação não só como conselho, mas ele engloba algumas atividades que seriam pertinentes a sindicatos e associações da classe odontológica. Eu vou te dar exemplo. Por exemplo, do sindicato, nós temos hoje uma pauta muito presente, que é o controle para que não tenham concursos com editais com o salário abaixo do piso da categoria.
nós estamos intervindo em todos e nós estamos ganhando todas essas ações, ou seja, me orgulho em dizer que hoje no Rio Grande do Sul, um concurso para cirurgião dentista ele só vai adiante com o piso correto da categoria. Tá? Então, seria uma atividade de sindicato. Outra questão é a fiscalização de postos de saúde, que nós fazemos desde o nosso ingresso. Posto de saúde não era fiscalizado, tá? Então, nós temos essa bandeira erguida por nós, respaldados por um termo de cooperação técnica junto ao Ministério Público, mais uma atividade sindical onde estaria revisando as condições de trabalho disponibilizadas para os profissionais. Na questão de associação, nós temos aí vários projetos, CD Empreendedor também é outra bandeira nossa, 2017 a primeira edição, 2019 a segunda, quando nós ingressamos, nós iniciamos essa atividade, levando para o interior, acordando o nosso cirurgião dentista para a necessidade de ele ter um entendimento, um conhecimento da ferramenta de gestão em consultório e clínica odontológica, algo que nós não dispunhamos na graduação, e a partir dessa nossa ação, nós passamos a ter o CD Empreendedor como referência para algumas faculdades, que já têm cadeiras de gestão e marketing para odontologia. Então, a gente incrementou, né, e tem aí hoje atividade de conselho, associativa e também parte do sindicato. Interessante. Doutor, sobre o exercício legal da odontologia, né, é um problema que vocês enfrentam também? Que tipo de trabalho costuma invadir a área e como é que o CRO enfrenta esse desafio? Nós atuamos a partir de denúncia, né, são feitas as denúncias e imediatamente nós vamos a campo, nós vamos fiscalizar para ver se confirma a denúncia e nós interditamos, recolhemos materiais. Eu participei de uma ação da fiscalização na Vila Nova, em Porto Alegre, tá, onde nós invadimos um barracão, literalmente um barraco, onde tinham vários cães e uma senhora passando por uma extração dentária. Um absurdo, uma senhora protética, idosa, né, e ali foi levada para a delegacia, foi recolhido todo o material que ela usava, e nós temos vários outros casos já foram, né, executados, foram interditados, porque nós temos que intervir, Deus o livre, né, nos dias de hoje nós temos o exercício ilegal sendo praticado. Então, nós somos bastante atuantes nessa parte. E agora, o outro ponto daí, nota eventualmente aí uma discussão sobre territórios entre a atuação dos dentistas e a atuação dos médicos, né? Como é que vocês também administram isso, doutor? Até onde um profissional pode ir sem interferir no espaço do outro? Até onde é apego de uma área a outra? Como é que o senhor trata desse assunto no CRO? Weber, isso aí é um assunto muito pertinente. Olha, me sinto privilegiado em responder essa pergunta. Nós temos, junto ao Conselho Federal de Odontologia, um trabalho desenvolvido, onde nós publicamos uma resolução, a Resolução 230, que prevê a especialização em harmonização orofacial. Ou seja, nós passamos a ter a legitimidade enquanto profissional, inclusive com uma especialidade hoje disponível para aqueles que têm interesse. Claro, sempre teremos aqueles aventureiros que se põem a executar esses procedimentos, não são procedimentos simples, e acabam acontecendo, né, a mídia mesmo já trouxe ao conhecimento da sociedade algumas circunstâncias onde, infelizmente, cirurgiões dentistas... de maus profissionais que tem em todas as áreas, né? Exatamente. Mas nós somos atuantes, inclusive nós temos aí na ética hoje uma interdição cautelar, né, que é um ato imediato. O profissional que está realizando algum procedimento que não faz parte do rol de procedimentos da odontologia, o estabelecimento dele é interditado imediatamente e ele cautelarmente não pode exercer a odontologia enquanto tramita o processo ético dele. São providências drásticas e enérgicas que foram tomadas, mas necessárias para que, né, a gente possa levar com bastante propriedade a especialidade de harmonização orofacial, que abriu, sem dúvida nenhuma,
um novo campo de trabalho para a odontologia, para o cirurgião dentista, e que precisa, né, porque nós temos hoje um quadro bastante extenso de cirurgiões dentistas no estado. Nós temos hoje 28 faculdades de odontologia no Rio Grande do Sul. Nós temos aí inscritos no conselho uma média de 1.200 cirurgiões dentistas por ano no Rio Grande do Sul. Kleber, é muito cirurgião dentista, muita gente e muita faculdade. Temos um ofício, né, protocolado no MEC, e agora o Conselho Federal protocolou mais um, pedindo que não seja dada a concessão de mais faculdade de odontologia, sob pena de perdermos qualidade na formação de profissionais e passar a aviltar a profissão, porque aonde, sabe, né, onde tem muito profissional, muita concorrência, a tendência é que os valores comecem a despencar e tenhamos uma odontologia bastante ruim. O senhor falou aí de harmonização facial, é isso? Isto. O senhor usou um outro termo, harmonização... Orofacial. Orofacial. Do que nós estamos falando, doutor? Só para traduzir. Eu sei que, por exemplo, tem uma das polêmicas, o Botox, que é uma tecnologia estética nova, né? E que tranquilamente os dentistas podem aplicar, né? E do que mais aí a gente está falando? São procedimentos estéticos usando o Botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, que são procedimentos que não são cirúrgicos, né? Então, toda a parte cirúrgica, como uma lectomia, como um procedimento de nariz, cirurgia de nariz, isso não é permitido, isso é vedado na harmonização. Nós estamos propondo uma harmonização da face, uma estética, né? Tanto em lábio, né? Boca, lábio, quando se faz a redução da altura de gengiva, isso são procedimentos viáveis, procedimentos que estão hoje autorizados ao cirurgião dentista. Ele pode fazer, com certeza, tem formação para isso, né? Até mesmo porque a gente aproveita e usa como exemplo, né, quando somos questionados, inclusive judicialmente, nós já temos uma decisão favorável à classe odontológica. Se for hoje um acidentado no nosso pronto-socorro, aí em Porto Alegre, na Venâncio Aires ali, a pessoa sofreu um acidente, bateu com a face no volante, quebrou a face. Chegou lá, quem é que vai atender ele? Quem é que vai reconstruir desde lá de dentro a parte óssea, toda a parte de estrutura até a face? É o cirurgião bucomaxilofacial, é um cirurgião dentista formado em odontologia que vai reparar toda a face. Ora, se um cirurgião dentista pode fazer isso tão drástico, né, tão invasivo dentro de um pronto-socorro, por que o cirurgião dentista habilitado não pode fazer harmonização dentro do seu consultório? Pode sim. E graças a Deus hoje nós temos já decisões judiciais que nos respaldam para essa atividade. Perfeito. O senhor falou aí dos governos, né? Os governos têm políticas públicas voltadas à saúde bucal ou é algo muito acessório? Pelo menos em termos de visibilidade eu não constato tanto. Como é que é a sua avaliação sobre isso? Olha, Kleber, lamentável, essa é a palavra, tá? Quando se fala em saúde pública, e aí eu aumento um pouco o espectro, não é só na saúde bucal, saúde pública como um todo, tá? É lamentável. A saúde bucal, a parte odontológica, o Estado já repassou para os municípios há muitos anos, tá? Largou, abandonou. Saúde bucal, são com as delegacias regionais, tá? Elas é que cuidam e as prefeituras é que são responsáveis. E a saúde pública, ela está abandonada. A saúde pública, ela hoje agoniza, sabe? A gente tem uma bandeira, como eu falei anteriormente, que é o sorriso seguro, aonde a gente bate forte, fiscaliza posto de saúde. É um horror o que a gente encontra, Kleber. É um absurdo, é lamentável. O abandono da saúde. Passa governo, entra governo, vem governo, seja de esquerda, de direita, de centro, a saúde é um descaso total. Lamentavelmente, não dá para a gente conceber isso, sabe? A nossa atuação hoje ela é muito firme nesse aspecto e
nós precisamos mudar esse cenário. Doutor, o senhor acha que falta um pouco de representação política também, por exemplo, na área odontológica? Eu noto que o senhor tem um pouco vocacionado para fazer essa, mas também nos parlamentos e no setor público, e eu vi que o senhor, há poucos dias, eu vi a notícia que o senhor, inclusive, filiou-se a um partido, pensando eventualmente sobre as eleições. Queria lhe ouvir sobre esse papel também da representação da odontologia nos espaços da política. Kleber, é inegável que sim, nós precisamos de uma representatividade política. Nós não temos nenhum cirurgião dentista na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e nenhum cirurgião dentista lá no Congresso Nacional. Precisa. As leis, os projetos de leis voltados para a odontologia precisam andar. E para isso andar precisa ter alguém interessado efetivamente no assunto. Então, sim, eu tenho hoje uma filiação partidária, fui convidado, até pelo trabalho que vem sendo feito, graças a Deus as pessoas têm notado, estão dando atenção, estão dando crédito para aquilo que vem sendo feito, e vamos lá, estamos filiados, e quem sabe, né, a gente pode sim vir a passar por um processo eleitoral, agora numa seara um pouco diferente, né, num âmbito um pouco mais, um pouco maior, né, então vamos ver o que acontece. Por enquanto, tudo muito certo, bem recebido no Cidadania. Deputada Anne Ortiz me recebeu de braços abertos. Uma bela liderança também, né? Uma liderança jovem, muito oxigenada também, né? Jovem, e tive uma ótima impressão. Vamos ver, as coisas estão caminhando, tá? Se Deus quiser, para o bem da odontologia e para o bem da saúde pública. E é isso, e a política, nós temos que gostar dela, né? Nós temos que não ter preconceito em relação a ela. Ela está aí para isso, para exercer os espaços, ocupar os papéis, as pessoas de bem, né? Aquela velha história, né? Se os bens se omitem, o mal toma conta. É um pouco isso, né? Não tem que ter preconceito sobre participar dela, né, doutor Nelson? Como eu falei anteriormente, é uma curva de aprendizado. Então, toda a parte da odontologia, conselho, né? Aprendi muita coisa. É uma política classista, né? É de classe, mas é uma política classista. A gente passa por um processo eleitoral e agora aumenta o espectro, né? Agora é um novo desafio, uma nova proposta, aonde também aumenta a capacidade de poder atuar, né? Então, é empolgante, né? E vamos ver se concretiza. Isso aí, viva a democracia. Doutor Nelson, queria voltar um pouquinho agora para a boca. Eu estava pensando aqui, né, ouvindo o senhor, lembrando dos meus familiares dentistas, né, da minha infância. Tenho uma sobrinha querida, Bruna Benvenu, que é dentista muito bem sucedida aqui em Canoas, outros amigos também. Agora, o que me recorda é o pavor de ir no dentista, né? Que acompanha a mim e muitos desde a infância. E eu queria lhe perguntar um pouco sobre isso. A tecnologia na odontologia passou a lidar melhor com isso? As pessoas ainda sentem esse medo que eu refiro, ou isso já se minimizou bastante atualmente? O receio é muito mais de quem não frequenta. Quem frequenta hoje os consultórios dos cirurgiões dentistas, certamente já venceram esta barreira do receio. Algo trazido lá de antigamente, quando aquele motorzinho que ia na boca do paciente era pedal, vibrava muito, sabe, incomodava muito. Aí depois veio a caneta de alta rotação, o aviãozinho, né, que hoje já tem colchão de ar ali nos rolamentos. Então, é muito confortável hoje ir ao dentista, sem dúvida nenhuma, em relação aos tempos anteriores. Por isso que eu digo, quem vai certamente fala bem das condições e da tecnologia hoje que tem os consultórios. Hoje um dentista pode transformar um sorriso, o que, né, com certeza é muito gratificante para quem vai fazer o procedimento. E o que continua sendo aí adequado, doutor, sobre a visita recorrente ao dentista para um cidadão médio aí? O que vocês indicam tecnicamente, é a rotina de visitas, de consultas, enfim, né? Não pode ficar mais de um ano sem ir visitar o dentista. Precisa visitar o seu dentista. Vocês aí que estão nos ouvindo, por favor, se não foi ao dentista, marca lá,
visita o teu dentista pelo menos uma vez por ano. Começa assim, tá? E o dentista é que vai avaliar se precisa de um retorno em 6 meses, em 3 meses, ou se precisa efetivamente iniciar um tratamento para atualizar, para equalizar a situação, e aí depois vai ter uma alta do dentista, né? E aí pronto, um ano depois retorna. E eu faço um alerta, Kleber, é necessário o retorno ao dentista. Primeiro, é barato. Por que que eu digo que é barato? Porque se as pessoas fazem a manutenção periódica, nada se agrava. Então é barato. Uma visita por ano no cirurgião dentista é Sim, suficiente para quem está em dia. É tranquilo, entendeu? entendi. Agora, aquelas pessoas, mesma coisa um carro. Se a gente não faz a manutenção do carro, um dia vai dar um problema e vai gastar bastante. É a Verdade. mesma relação. E, doutor, a cárie continua sendo um problema sério aí, especialmente para as populações mais necessitadas? Ou é digamos, uma chaga controlada isso? Não. Continua sendo um problema, continua, né, aparecendo com muita frequência, infelizmente. Os governos, invariavelmente, eles têm campanhas onde são feitos levantamentos, são feitos várias pesquisas, e as publicações elas vêm, mas não é o que a gente encontra na realidade, né? Nós temos aí uma redução do índice de cárie nas crianças entre 5 e 12 anos, em compensação, nós temos um incremento da perda de dentes em adultos. Nunca esteve tão alta a perda de dente de adultos. O que quer dizer isso? Que todas aquelas campanhas que são feitas com crianças, com o flúor, né, o uso do flúor, orientação de higiene bucal em escolas e tal, legal. Só que a partir dos 12 anos, aonde começam a deixar de frequentar a escola, as crianças cada vez mais cedo estão indo para o trabalho, elas chegam na fase adulta e deixam de praticar aquela higiene bucal necessária, onde eles eram orientados quando crianças, e hoje nós temos os adultos com um índice de ausência dentária bem maior do que há 10 anos atrás. A gente precisa ter um acesso fácil das pessoas ao cirurgião dentista. A saúde pública precisa ser melhorada. Weber, eu estive visitando, por que eu digo isso? Por exemplo, São Luís Gonzaga, visitei um posto de saúde grande em São Luís Gonzaga. Cheguei lá numa tarde, 14 horas. Não tinha cirurgião dentista atendendo, estava lá a cadeira vazia e não tinha consulta naquele dia. E vários outros postos de saúde, onde o cirurgião dentista está em férias, não tem reposição. Claro, a prefeitura vai gastar um pouco mais. Então, precisamos colocar dentistas como tem que ser dentro dos postos de saúde. A população vai frequentar e vai ser atendida à necessidade de cada um. Eu vi que o senhor que o senhor comanda até uma campanha aí no Conselho que fiscaliza a infraestrutura dos postos, identifica os problemas, as condições de trabalho, também cobra das prefeituras as melhorias, né? O Conselho trabalha nessa fiscalização. É um trabalho, é o Sorriso Seguro, tá? É o Sorriso Seguro, justamente, a gente cobra das prefeituras melhores condições de trabalho para o cirurgião dentista, porque é um trabalho exaustivo, é um trabalho muito minucioso. O dentista precisa ter plenas condições de trabalhar. Se ele tiver essas condições, quem é que vai estar ganhando lá na ponta? A sociedade. Porque aí eles têm um atendimento perfeito. Então, essa é a nossa briga. Melhores condições para o dentista trabalhar, e isso vai refletir no povo, na sociedade, nas pessoas que frequentam os postos de saúde. Então, essa nossa atividade, ela precisa continuar. Certo. Outra coisa que eu não queria deixar de lhe perguntar, eu vi que tem uma iniciativa sobre o Instituto Nacional de Câncer Bucal, né? O primeiro centro de referência do Brasil. É um problema recorrente também, doutor, o câncer bucal? Também. Nós temos aí o último levantamento do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer. São mais de 15 mil casos de câncer no Brasil por ano. Gente, câncer bucal mata. Câncer bucal é extremamente agressivo, extremamente invasivo. As campanhas de prevenção, elas são feitas, mas nós entendemos que este assunto tem que ser diário. Tem que ser diário. E muitos profissionais, quando aparece uma lesão na boca do paciente, ele não sabe para onde indicar.
O cirurgião dentista se encaminha hoje um paciente para um hospital, não dá entrada. Então, nós criamos o primeiro Instituto Nacional do Câncer Bucal. Kleber, pode acreditar, vai ser uma referência no estado e nós estamos disponíveis para atender pessoas, para atender interessados, para que vejam o que nós vamos construir. Já iniciaram as obras ali na Vasco da Gama e em breve nós teremos o primeiro Instituto Nacional do Câncer Bucal para dar atenção a esta necessidade, a esses pacientes que serão indicados pelos cirurgiões dentistas e terão ali todo o atendimento necessário. Será tipo uma clínica multidisciplinar, nós teremos médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, todo o aparato para dar todo o atendimento a esses pacientes que precisam, porque essas lesões, elas mudam em questão de uma semana. Que legal esse olhar solidário, assim, né, humano, social de verdade, assim, né, e não só no discurso. Eu vi também que tem uma iniciativa sobre atendimento e recuperação de mulheres em situação de violência doméstica, né, para restaurar a integridade física e provavelmente facial e, portanto, a autoestima delas, né, doutor? Então, Cláudio, isso aí é mais uma ação nossa, né? Sorriso da Dignidade, aonde a gente resgata a dignidade, a autoestima, os valores de uma mulher que inadvertidamente são agredidas em casa pelos seus companheiros e muitas vezes estraga bastante a face. Então nós temos essa disponibilidade, Defensoria Pública está conosco nesse trabalho, nós temos clínicas, nós temos faculdades que estão junto conosco e prontas para dar o atendimento às pessoas que se apresentam com esses problemas. Muito bom. Doutor, sua mensagem final aí para finalizar o nosso programa, agradecendo pela sua atenção, desejando sucesso na caminhada do CRO e na sua jornada pessoal também. Deixar aí o espaço para sua mensagem final. Kleber, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar no teu programa, um programa de grande relevância, de audiência, um bate-papo muito gostoso com vocês. É uma oportunidade para a gente trazer ao conhecimento da sociedade o trabalho feito pelo CRO hoje e a nossa vontade de poder dar sequência nesse trabalho numa outra esfera, na esfera da política, né, levando a bandeira da saúde e da odontologia para novos horizontes. Muito obrigado. Muito bem, a palavra deste sábado, então, é sorriso. Sorriso, né? Coisa boa, é isso que busca todo profissional da odontologia. Obrigado, doutor Nelson Eguia, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Nós voltamos no próximo sábado com mais um outro olhar. Bom final de semana e até lá.